Eu nasci no interior, no Planalto Médio, na região de Passo Fundo, mas no interior, na colônia, num lugarzinho chamado, não estranhem o nome, de Arranca-Toco, que hoje é o município de Camargo. E vivi a minha infância no hoje município de Vila Maria, que é naquelas redondezas. Meus pais eram colonos, como eu acabei de dizer. Minha mãe ainda fazia domésticos, mas que também ia para a roça trabalhar. E eu, desde pequenininho, conhecia o trabalho de roça. Fiquei nessa vida até os 9 anos. Já tinha começado a ir à escola, uma escola rural. Não me arrependo de ter tido essa educação, porque isso, na minha visão, serviu exatamente para formar a personalidade que eu adquiri durante a minha vida. Mas não era uma vida que eu gostava muito, não. Trabalhar na roça era pesado, né? Então, eu, junto com meu pai, um dia apareceu lá na escola um irmão marista, que chamavam de recrutador, e eu lembro muito bem de uma coisa que ele deixou, e deixou bem claro. Lá, ou seja, lá nos maristas, estuda-se e joga-se futebol. Era tudo que eu queria, deixar a enxada. Fui para Veranópolis, onde fiz o restante do primário, fiz o ginásio, enfim, assumi a vida religiosa através dos maristas, mas quando cheguei na minha idade de 20 anos, eu olhei e disse assim: como ontem não servia a vida da colônia, hoje não me serve a vida religiosa. E deixei os irmãos maristas, né? Tinha me formado como professor primário, ou seja, eu fiz a escola normal, e saí, deixei os maristas e passei a trabalhar num escritório de contabilidade. No primeiro ano, fiz o vestibular para o curso de Direito, na PUC, e fui trabalhar como advogado, né? E trabalhei durante 14, 15 anos, né, com um escritório próprio, mas, ao mesmo tempo, eu fiz um concurso no município de Porto Alegre para professor primário. Na época era o primário, hoje é o fundamental, né? E fui aprovado, assumi, dava aula num primeiro momento à noite. Então, de dia, eu trabalhava num escritório, de tarde trabalhava no escritório, de manhã fazia a faculdade e de noite ia dar aula. Fiz o concurso para o Banco Central, advogado do Banco Central, passei, fui aprovado, ingressei no Banco Central em 1980. Me formei na PUC em 70, em 80 ingressei como advogado do Banco Central, mantive o meu escritório de advocacia, que era compatível, não havia problema nenhum, e desempenhei várias atividades no Banco Central como advogado, e principalmente algumas atribuições que eu recebi foi de presidir comissões de inquérito nas instituições financeiras que sofriam intervenção ou liquidação. Então, no Banco Sul Brasileiro, no Grupo Sul Brasileiro, no Grupo Mais Unave, na Corretora Maranghello Barcelos, foram instituições que eu presidi as comissões de inquérito. Em 85, abri o concurso para juiz federal. E lá no Banco Central, no jurídico do Banco Central, aqui de Porto Alegre, havia uma delegacia do Banco Central aqui. Então, o doutor Teori, que era o nosso coordenador do jurídico, hoje é ministro do Supremo, Teori Zavascki, chegou e disse assim: Darós, te inscreve no concurso? Ah, doutor, não vou me inscrever. Mas por quê? É muito complicado, é muito difícil. Talvez eu não consiga ser aprovado. Não, te inscreve. Só vai ser aprovado se te inscreveres. Se não te inscreveres, não vai se passar. Eu me inscrevi. E fiz o concurso, tive sorte e fui aprovado.
E tomei posse, então, como magistrado federal em 1987, 23 de fevereiro. Aí iniciou-se a minha carreira dentro da magistratura federal, que se prolongou por 25 anos. Bem, esse concurso foi um concurso público, evidentemente. Houve 1.753 inscritos com 37 aprovados. Concurso de âmbito nacional, porque a Justiça Federal ainda não estava regionalizada. Isso só vai acontecer com a Constituição de 88. Até lá, a Justiça é de âmbito nacional. Âmbito nacional com um tribunal só, que era o Tribunal Federal de Recursos em segundo grau, que é o Tribunal de Apelação, e os juízes federais instalados tão só nas capitais de estado. Não havia justiça federal no interior dos estados, apenas nas capitais. Bem, a posse se deu em Brasília, que era a sede do Tribunal Federal de Recursos, e do Conselho da Justiça Federal. Posse normal. O ministro Lauro Leitão, que era o presidente do Tribunal Federal de Recursos, nos deu posse, nos entregou a carteira e curso. Não tinha curso de adaptação. Não tinha nada disso. Quem vai se deslocar da cidade onde reside para outra cidade para entrar em exercício tem 5 dias. Os outros, amanhã, posse. Aliás, exercício. Posse já estávamos tomando. Bem, eu tinha optado por vir para Porto Alegre, tinha vaga como juiz em função de auxílio. À época, não havia juiz substituto. Eu vim para ser juiz em função de auxílio junto à 3ª Vara Federal, que era uma vara criminal. O titular era o Dr. Ervandir Fagundes, de grata memória. Ele era diretor do foro, então, e também já encarregado pelo ministro Lauro Leitão para tratar da interiorização da Justiça Federal. Então, como ele tinha muitas que se deslocar para o interior, eu fiquei respondendo, então, pela 3ª Vara Criminal. Bem, me apresentei para o diretor do foro em exercício, que era o doutor Eli Goraieb, também de grata memória. E o doutor Eli Goraieb me cumprimentou, me desejou muitas felicidades e tal. Disse, agora, então, eu vou levá-lo até a vara para apresentá-lo aos servidores. E fomos lá para a 3ª Vara. Quando chegamos na frente da porta, a porta estava fechada, diz ele assim, Darós, agora uma coisa. Pé direito e fé em Deus. Abriu a porta e eu entrei. Me apresentou para os servidores, me desejou felicidades e foi embora. E eu fiquei. Aí tinha uns quantos armários, todos de porta fechada, abri um por um, e 4 deles estavam pilhados de cima até embaixo, processos conclusos para a sentença, todos. Entre eles tinha em torno de 100 processos, todos eles com aquela matéria do trigo-papel, famoso trigo-papel da época, que tinha tipo de ações aqui em Porto Alegre, tudo criminal, evidentemente. Então, essa começou a minha atividade assim. Sentar e trabalhar, porque essa é a atividade. Eu escolhi a magistratura para enfrentar e decidir, porque o juiz tem que decidir, né? Essa é a nossa grande missão, julgar. Já se falava na interiorização da Justiça Federal. O que estava acontecendo? Nós estamos em 87. 87 é véspera da nova Constituição. Está se discutindo no Congresso Nacional a Constituição nova. E entre muitas propostas, há uma proposta, ou 2 ou 3 propostas, na linha da extinção da Justiça Federal. Sem contar que se falava também que ela era filha da Revolução, filha do movimento de 64. O ministro Lauro Leitão, ele era muito sensível, e ele sentiu que esta tendência de querer extinguir a Justiça Federal podia se concretizar. E ele não queria de forma alguma que isso ocorresse. E o que ele viu? O que se critica na Justiça Federal? Que ela está distante do povo, que ela é onerosa, que ela não está lá no interior. Então,
vamos interiorizar a Justiça Federal. Apresentou um projeto de lei, ele, claro, obtido a aprovação dos membros do Tribunal Federal de Recursos, para a criação de varas no interior. Então foi aprovada uma lei, no início, dia 6 de janeiro de 87, uma lei que criava 68 novas varas no Brasil. E dessas, 19 estavam localizadas no interior do país. Aqui na nossa, hoje, 4ª região, no Rio Grande do Sul, tinha 2 previsões para instalar. Vara do Rio Grande e Vara de Santa Maria. Em Santa Catarina, nenhuma. E no Paraná, uma, Londrina. Mas ele não se limitou, obviamente, a tentar aprovar a lei, como aprovou efetivamente, mas preocupou-se em implantar essas varas. Em final de março, o início de abril de 87, ele veio fazer uma visita aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na nossa sessão judiciária. Era costume na época, quando um ministro-presidente do Tribunal Federal de Recursos vinha para o Sul, ou ia para algum lugar, os juízes daquela sessão judiciária recebê-lo no aeroporto. E nós fomos recepcioná-lo, como sempre, não era só o diretor do foro que ia, nós todos os juízes fomos convidados pelo diretor do foro. Aí ele conversou, o ministro, o leitor, perguntou se alguém se dispunha a atender, ser juiz em Rio Grande ou em Santa Maria, porque ele queria instalar imediatamente as varas. Aí eu disse, eu quero. Se eu vou para Rio Grande. Então, em 16 de maio de 87, instalamos então a primeira vara federal no interior do estado do Rio Grande do Sul e da hoje 4ª região. Foi uma instalação, um ato muito solene, algo muito significativo. Para mim, que eu assumi a titularidade da primeira vara do interior do Rio Grande do Sul, da 4ª região, e a terceira do país. A 4ª foi no dia 18, na segunda-feira, em Santa Maria. Então, assim é que nasceu a interiorização aqui no Rio Grande do Sul. A instalação desta vara foi num local muito pouco adequado para a instalação da vara federal. Nós realmente sofrimos muito no inverno, mas trabalhávamos assim mesmo. Máquinas manuais. Computador nem se falava. Internet não se sabia o que era. Fax era desconhecido. Telefone não tinha. Ficamos um mês sem telefone até instalar. Então nós utilizávamos o quê para comunicações urgentes? Junto à Receita utilizávamos o Telex. Tem gente que nem sabe o que é isso. Hoje, graças a Deus, o Rio Grande está com um prédio novo, muito bonito, muito adequado, funcional, merecido. A cidade do Rio Grande merece. E hoje nós temos lá 3 varas, não uma só. Uma delas é Juizado Especial Federal, muitos servidores, todos servidores da casa, concursados. Mas o início foi realmente muito difícil, muito difícil. Mas o trabalho, a eficiência, a vontade, o desprendimento fez com que a Justiça Federal lá em Rio Grande, onde eu comecei, que foi a primeira vara do interior no estado do Rio Grande do Sul, realmente se distinguisse, se destacasse. Hoje, nós sabemos que a Justiça Federal é conhecida. Ontem, e esse ontem significa 87, e até 88, e até mais tempo às vezes, a Justiça Federal era uma ilustre desconhecida no interior. Eu permaneci lá em Rio Grande como juiz federal em Rio Grande, instalando a vara e trabalhando. Bem, não havia Ministério Público Federal lá. Nós não tínhamos. Não tinha nenhum membro do Ministério Público Federal designado para atender na vara. Então, como é que resolver os problemas naqueles processos que era necessário a vista, o parecer do Ministério Público Federal? Remeter para Porto Alegre. Ora, isto, obviamente, contribuía para a morosidade dos processos. E tinha mais uma dificuldade. Defensoria Pública. Isso não existia. Aliás, não existia federal,
era também muito precária aqui em Porto Alegre, mas, felizmente, nós tínhamos na pessoa dos advogados a maior disposição e a maior dedicação, e sempre que precisávamos da atuação de um advogado, que era um advogado ad hoc, eles, um ou outro, sempre se dispunham e iam lá e faziam audiência. Nesse aspecto, quer dizer, não havia defensoria, mas havia os defensores, sim, que eram os advogados que contribuíam com a Justiça Federal. Em dia 20 de junho, houve a inauguração em Passo Fundo, da 14ª em Passo Fundo, que era a 14ª Vara de Porto Alegre, deslocada para Passo Fundo. Eu estive presente e o ministro Lauro Leitão disse, olha, amanhã tem sessão do Conselho e vamos decidir a remoção da 13ª de Porto Alegre. Aí era um dia seguinte, 5 horas da tarde, eu estava em Rio Grande, tocou o telefone. Eu atendi o telefone. Aqui é o ministro Lauro Leitão, eu quase caí duro, né? Aí dizer assim, olha, não fizemos a remoção para Porto Alegre. Nós preferimos deslocar a 13ª Vara de Porto Alegre para Uruguaiana, que lá na fronteira não tem vara, e eu acho que é importante levar uma vara para lá, inclusive tem muito mandado de segurança lá, e tinha mesmo. O senhor aceita ser o juiz a instalar a vara lá em Uruguaiana? Vamos, com muita honra. E no dia 23 de setembro de 1987, inaugurou-se a vara de Uruguaiana. E eu fui lá, o primeiro juiz também lá em Uruguaiana. E lá eu fiquei até fevereiro de 88. E aí eu retornei para Rio Grande. Lá em Uruguaiana já não tivemos as mesmas grandes dificuldades, né, com relação ao prédio. Evidentemente, com relação ao maquinário ainda havia dificuldades, né? E lá tivemos, então, 4 servidoras que foram cedidas pelo município, né? E um oficial de justiça que era concursado, que foi para lá. Tínhamos Ministério Público, o doutor Júlio Beregaray foi o primeiro procurador, mas que ficou só até dezembro. Em dezembro, não tinha mais orçamento para o Ministério Público, ele teve que retornar para Porto Alegre. Defensoria Pública também não tinha, né? Mas lá também, a exemplo do Rio Grande, nós tínhamos os advogados disponíveis, né, dedicados e fazendo o trabalho quando necessário. Ainda em 88, abriu vaga na 10ª Vara aqui em Porto Alegre. Eu fui removido para a 10ª Vara, mas com a jurisdição em Rio Grande prorrogada, porque era mais fácil, evidentemente, um juiz aqui em Porto Alegre responder pela 10ª Vara do que em Rio Grande. E eu fiquei lá em Rio Grande, então, como titular da 10ª, mas respondendo por Rio Grande, até 89. Em 89, então, o doutor Elcio Pinheiro de Castro assumiu lá em Rio Grande, e eu, então, vim para Porto Alegre. Quando eu estava na 10ª Vara, em 1991 e 92, eu fui vice-diretor do foro, né? E em 1993 eu fui o diretor do foro aqui em Porto Alegre, né? E estado da seção judiciária do Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Na minha visão, quem mudou o que existia dentro do Congresso da Constituinte, nessa ideia, que não era uma ideia assim, vamos dizer, majoritária, mas era uma ideia que estava se criando, no sentido de distinguir a justiça pela sua ineficiência, né, pela onerosidade, distância do povo, só caiu estado nas capitais, foi o trabalho do ministro Lauro Leitão, que matou essa ideia. Através de quê? Da interiorização. E depois, com o trabalho dos juízes e dos servidores no interior. Aqui a 4ª região se distinguiu por isto. Foi a região que iniciou essa interiorização com mais afinco, com mais intensidade.
Então, esse trabalho foi muito bem visto pela Constituinte, não evidentemente em 93, porque a Constituição é de 88, mas esse trabalho que foi feito por ministro Laurentão foi muito importante e desmontou qualquer pretensão de parte dos deputados e outras personalidades desse país que queriam ver a Justiça Federal extinta. E isso terminou e ela não só foi mantida, mas foi revigorada. Porque houve o quê pela Constituição de 88? O desmembramento do Tribunal Federal de Recursos. Então, nós tivemos a regionalização do segundo grau. O Tribunal Federal de Recursos se converteu em tribunais regionais federais. Ele foi extinto e, em lugar dele, surgiram os tribunais regionais federais. 5 tribunais. Ao invés de ter um, foram 5 tribunais de apelação. Então, em 93, eu tinha sido diretor do foro, né? Em 94, segui na 10ª vara e aí eu fui guindado ao tribunal por merecimento, não foi por antiguidade, por merecimento, e assumi, então, a minha cadeira aqui no tribunal, com muita honra, no dia 9 de dezembro de 1994. E aqui fiquei, num primeiro momento, com a competência tributária e criminal, que acumulava, e depois fiquei só com a competência tributária quando houve a separação da tributária com a criminal. Então, esse trabalho, e isso eu queria enfatizar, com relação à especialização do tribunal, das turmas do tribunal, foi muito importante, principalmente a especialização criminal, porque o judiciário é muito criticado pela impunidade, porque os processos não andam e resulta depois na impunidade, ninguém é condenado, tudo termina em prescrição. E o nosso tribunal se preocupou muito com isso. E não só especializou varas criminais, que isso era uma coisa muito antiga, a vara criminal especializada, como fez questão de ter mais que uma vara criminal para exatamente ter menos processos para os juízes, para que os juízes dessem realmente andamento aos processos criminais e não resultassem em prescrição e, consequentemente, em impunidade. A Justiça Federal era uma e é hoje outra, totalmente diferente. E esse salto, e graças a Deus, é um salto de qualidade da Justiça Federal, e muito grande, em especial aqui na nossa 4ª região. E eu sempre digo que isso se deve a 4 fatores. Foram 4 pilares que foram colocados e sobre o qual sentou a nossa Justiça Federal na 4ª região, que é a interiorização e a descentralização do segundo grau, com a criação dos tribunais regionais, os juizados especiais federais, a informatização e a gestão moderna que se dá à área administrativa e a conciliação. A adoção da conciliação. O juiz federal, que era um juiz antigamente de gabinete, ele passou a ser o juiz da sala de audiência. E foi para a sala de audiência, e foi conciliar, e foi trabalhar, e foi conhecer o povo, e foi ouvir, que é o que se faz nas conciliações. Bom, então, em 2001, nós temos a criação dos juizados especiais federais, pela Lei 10.259. Como surgiu o Juizado Especial Federal? É interessante essa história. O Supremo Tribunal Federal e o STJ não estavam se entendendo com relação a habeas corpus e autoridades públicas. E havia questões, ora um, ora outro, assumindo alguma competência no habeas corpus, o outro dizendo que não podia ser. Enfim, havia um conflito entre STJ e Supremo com relação à competência de julgar habeas corpus e autoridades públicas federais. Como resolver? O ministro Nelson Jubim, o ministro Gilmar Mendes, encontram a solução para, na Justiça Federal,
instalar-se também os juizados especiais federais, que interessam muito ao povo, especialmente a área previdenciária, a área da habitação, casa própria, enfim, tantas outras questões. Daí foi apresentado a emenda condicional número 2, em 98, se não estou enganado, onde se prevê a criação por lei do Juizado Especial Federal. Aprovada a emenda pelo Congresso Nacional, e imediatamente a JUF, o STJ, o Conselho da Justiça Federal, empenharam-se para fazer aprovar a lei, criando, no âmbito da Justiça Federal, o Juizado Especial Federal. Lei de 13 de julho de 2001, 6 meses para instalar. Tá? Sem orçamento, sem servidores, sem juízes, sem nada. Mas criem, instalem e trabalhem. A 4ª Região se empenhou nisso. Hoje ministro do Supremo, Teori Albino Zavascki, então presidente do nosso tribunal, me designou, e o tribunal acolheu a designação dele como coordenador dos juizados. Fui o primeiro coordenador dos juizados especiais federais. Uma primeira questão que surgiu foi como vamos instalar os juizados. E nós aqui na 4ª Região, o ministro Teori e eu juntos, entendemos que a melhor forma, a forma mais correta para instalar os juizados era da forma de vara. E onde não havia condições de ter vara única, vara de juizado, então que ficasse um juizado adjunto a uma vara. Embora o juizado seja uma maneira mais informal de jurisdição, onde prepondera a conciliação, mas tem muitas vezes questões previdenciárias, tem perícia, tem uma série de coisas que uma vara parece que faz um trabalho mais eficiente do que um órgão assim mais independente, autônomo. Nós instalamos em 2002 todas as subseções judiciárias, nós instalamos o juizado. A última foi Bento Gonçalves, dia 9 de dezembro de 2002. Todas as subseções da 4ª Região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tinham juizado instalado. A maioria deles, maneira adjunta. Então, realmente, o juizado foi uma grande instituição que deu conhecimento enorme da Justiça Federal e que veio muito e muito beneficiar o cidadão, a cidadania. Bem, eu permaneci na coordenação dos juizados até agosto de 2003. Mas em junho de 2003, eu havia sido escolhido pelo tribunal como corregedor-geral da Justiça Federal de 1º grau na 4ª Região. Então, e como corregedor, eu fazia questão de fazer a correção. Me acompanhava sempre servidores, que eram meus auxiliares, obviamente, mas eu ia e fazia. Trabalho meticuloso, mas importante. Passado a corregedoria, no qual eu fiquei 2 anos, eu voltei à jurisdição, estive no Tribunal Regional Eleitoral, como juiz representando o nosso tribunal, e chegamos agora em 2009, porque o Tribunal Eleitoral foi de 2007 a 2009. Em 2009, eu fui escolhido presidente do tribunal. Mas antes, vislumbrando a possibilidade de assumir a presidência do tribunal, eu entendi que havia necessidade de me preparar. Fiz, então, um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito do Rio de Janeiro. E depois eu fiz um mestrado, também em Administração do Poder Judiciário, pela mesma Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz esses 2 cursos, me preparei
para então depois o tribunal me elegeu, né, evidentemente assumi a presidência em 2009, né, junho de 2009, para exercê-la até junho de 2011, 2 anos. Ainda no âmbito da gestão, não me resumia a fazer reuniões com a diretoria, as diretorias, chefias de setores, né, quinzenalmente ou às vezes até semanalmente, que nessa sala, né, com os administradores, que eram os meus braços direitos e esquerdos e muitas vezes até meia cabeça, mas com os diretores do foro das 3 sessões judiciárias. Mensalmente nós tínhamos uma reunião para que a sistemática adotada pelo tribunal fosse levada lá nas sessões judiciárias também, e em todas as subseções judiciárias, tudo alinhado com o tribunal. E o tribunal, por sua vez, alinhado ao Conselho da Justiça Federal, que, por sua vez, se alinhava ao Conselho Nacional de Justiça. Então, essa dinâmica, ela foi importante para que a gestão tivesse o sucesso que teve. Em setembro de 2002, a instalação da Vara do Juizado em Rio Grande. Hoje ministro Theory, era o presidente do tribunal, foi lá instalar a vara. Ao final da instalação, no discurso dele, ele lançou um repto. Disse ele: eu quero em 30 dias, no âmbito dos juizados, o peticionamento eletrônico. Terminou a sessão, o ato de instalação. Eu falei com o juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, esse nome é importante, no âmbito da informatização. Dizer, doutor Sérgio, vamos abraçar essa ideia? Disse, vamos. Então diz assim, vê como é que nós vamos fazer em 30 dias, como pediu o ministro, na época era desembargador-presidente, né? Como pediu o presidente, termos o peticionamento eletrônico. Um dia ele telefona e diz assim, consegui. O que houve? Um servidor do 1º grau aí do Rio Grande do Sul, aí de Porto Alegre, se dispôs a fazer e vai fazer. E em 30 dias nós tínhamos o peticionamento eletrônico pronto, feito pelo Carlos Avelar. Eu disse assim para o Sérgio, doutor Tejada, nós temos o peticionamento eletrônico. Que custa ter o processo? Temos tudo. Pode deixar. Não demorou muito, nós estávamos com o processo pronto. E em junho, se não estou enganado, de 2003, nós colocamos o processo eletrônico dos juizados em Rio Grande, Blumenau, Florianópolis, varas do juizado, né, e Londrina. Uma em cada estado, Santa Catarina, 2. Em agosto eu deixei a coordenação, Dr. Tadaaki Hirose me sucedeu na coordenação dos juizados, prosseguiu e instalou em todos os juizados o processo eletrônico do juizado, que se chamou de EPROC. 2009, assumo a presidência. Dr. Sérgio Tejada, nós instalamos o processo eletrônico no juizado. Nós vamos instalar agora nos juizados comuns, tanto cíveis quanto criminais. É possível? É, diz o doutor Sérgio. 20 de outubro de 2009, ou seja, 4 meses depois, nós estávamos instalando o processo eletrônico nos processos comuns, tanto criminais como cíveis, na vara, que foi a vara piloto, Rio Grande. E no dia 10 ou 11 de fevereiro de 2010, todas as varas da 4ª região tinham o processo eletrônico e era obrigatório. Processos novos só podiam entrar de forma eletrônica. Eu queria acentuar também que o sucesso do EPROC, ele se deve também a um fator importante, que é a construção conjunta do sistema.
O sistema não nasceu dentro de 4 paredes, através da cabeça de um gênio, né? Mas ele se fez, sim, através do trabalho conjunto dos operadores do direito, advogados públicos e privados, Ministério Público Federal, Polícia Federal, servidores, juízes, todos esses operadores, ou que todos esses que circundam o processo eletrônico. Para o advogado, que isso é importante, para o jurisdicionado, além dele acompanhar o processo, o próprio jurisdicionado, ele acompanha o processo. Ele recebe a chave, o advogado pode ceder para ele a chave, e ele acompanha as petições, o trabalho do advogado, acompanha tudo, acompanha as decisões do juiz e tudo. Quer dizer, é mais que transparente. Se queriam transparência do judiciário, o processo eletrônico é a grande transparência. O processo eletrônico administrativo, que é o sistema eletrônico de informação, ou seja, SEI, também foi desenvolvido no âmbito do nosso tribunal, também foi desenvolvido pelos servidores, desenvolvido e implantado pelos servidores. Marlon, o técnico, Patrícia Valentina, Rosi Capelari, são os 3 grandes mentores desse processo. E temos o melhor, repito, processo eletrônico administrativo, adotado por nós, obviamente, por vários tribunais, por vários órgãos estaduais, por vários órgãos municipais, várias prefeituras, não só do Rio Grande do Sul, país afora, e também por órgão federal. Tanto o EPROC, o Processo Eletrônico Judicial, quanto o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação, que é o processo administrativo eletrônico, tanto um quanto o outro, nós disponibilizamos a todas as instituições públicas, não privadas, tribunais, órgãos públicos, e disponibilizamos gratuitamente. Então, inclusive aqui junto ao tribunal, se formou uma chamada federação, que é exatamente a reunião desses órgãos, dessas entidades, desses tribunais, que vêm aqui no tribunal, se reúnem, trazem experiências, trazem sugestões, recebem orientações, fazem críticas, no sentido de aperfeiçoar, né, cada vez mais o novo sistema, um sistema tão importante, tão útil e que é gratuito. E onde o tribunal não gastou praticamente nada, porque se firmou um convênio com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, né, em razão dos depósitos dos precatórios, que eles nos cederam essas importâncias necessárias para a aquisição dos equipamentos. E, evidentemente, nós tínhamos à nossa disposição os melhores equipamentos com isso. Mas com relação ainda à sustentabilidade, ao meio ambiente e ao cuidado que o nosso tribunal tem com o cidadão, o que eu também queria referir é uma outra questão que nós conseguimos encerrar na minha administração. Ela se iniciou antes, bem antes, mas encerrou com a minha administração. Entre o nosso tribunal e o prédio da Receita Federal, que é nosso vizinho aqui em Porto Alegre, instalou-se uma vila. Tanto que, por estar instalada perto do prédio da Receita, que é conhecido por Chocolatão, instalou-se a que se denominou de Vila Chocolatão. E tínhamos aqui muitos e muitas famílias, né? A época em que se fez o levantamento para localizar essa vila em outro local mais adequado, com casas adequadas para eles residirem, porque aqui eles estavam pessimamente mal instalados, com esgoto ao ar livre, enfim, uma série de dificuldades que os senhores podem imaginar o que seja, numa vila realmente muito pobre, papeleiros,
a maioria, né, eram 180 famílias. E nós conseguimos, depois de muito trabalho de convicção, para que eles se dispusessem a deixar a vila e irem para uma outra localidade, onde o município, através do Departamento Municipal da Habitação, DEMAB, né, construiu casas, como se diz, casas com banheiro, quer dizer, casas pequenas, mas casas adequadas para um ser humano morar. E foi um trabalho conjunto de várias entidades, a começar com o município de Porto Alegre, através do Departamento Municipal da Habitação, o nosso tribunal, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a Receita Federal, né, o Ministério da Agricultura e outros órgãos que circundam aqui o nosso tribunal. Nós fizemos um trabalho de orientação e conseguimos, construída lá a nova Vila Chocolatão, lá eles se deslocassem e para lá fossem, e desocupamos, obviamente, esse local, porque era um local, e é um local, de terrenos pertencentes a órgãos públicos federais, inclusive ao tribunal. Então, conseguiu se desocupar, e eles foram para um novo local, onde, inclusive, eles têm lá local adequado para trabalhar com o lixo, né? E poder se sustentar com esse trabalho, né? Isso é algo muito importante, que é algo social que o nosso tribunal fez, entre outras tantas coisas que também faz no âmbito social. Há pouco eu falei sobre gestão e planejamento estratégico, mas eu que também queria referir uma atualização que se fez da ouvidoria, que a ouvidoria é contato direto que o tribunal, as sessões judiciárias ou os órgãos têm com o cidadão, com a sociedade. E é através desse contato direto que se faz é que se ouvem críticas, houve elogios às vezes, né, sugestões, e nós fizemos questão de que a nossa ouvidoria, que existia já, mas damos-lhe, na minha administração, um outro enfoque, colocando um desembargador coordenando o trabalho da ouvidoria, dando, consequentemente, um respaldo maior do que antes, e fazendo com que, efetivamente, todas as reivindicações, críticas, né, sugestões, pedidos de informação fossem respondidos com celeridade, mas principalmente com pertinência. E eu também mencionei só en passant como um dos pilares, que foi a conciliação, que é um pilar também muito importante. Aliás, a conciliação está prevista no próprio Código de Processo Civil, que o juiz tem que, por obrigação, perguntar às partes se há possibilidade de conciliação. Só que nós sabemos que há uma época, lá quando eu assumi, era uma mera formalidade. E nós quisemos que isso não se restringisse a uma mera formalidade. O Juizado Especial Federal imbuiu os juízes da necessidade da conciliação. E fizemos, certo receio tínhamos que o processo comum, né, ele fosse ser incorporado pelo processo dos juizados. Mas nós queríamos que fosse o contrário, que os juizados é que incorporasse o processo comum, através de um incentivo à conciliação. E isso nós conseguimos. Em 2005, inclusive, pela primeira vez, um tribunal no país fez um mutirão de conciliação de processos que se encontravam no tribunal, ou seja, já tinham sentença. Era uma coisa inédita, mas já tem sentenciado. Como é que vai conciliar? Concilia. Hoje se concilia processos que já transitaram em julgado. E fizemos isso. O Dr. Vladimir era presidente na época. Eu era corregedor. Conseguimos fazer isso, principalmente processos e ações que diziam respeito ao INSS. Mutirões que se faz nesse país, nossa quarta região, com relação às desapropriações, né, a duplicação da 101, a duplicação agora da estrada que vai para o Rio Grande, as questões que envolveram aqui
a 448, todas ações que não aconteceram, que foram todas conciliadas através dos mutirões de conciliação. Na época, nós tínhamos o COGEF, e o COGEF é que coordenava, o COGEF é a coordenação dos juizados, coordenava a conciliação. Na minha administração, eu fiz questão de separar. A coordenação dos juizados é um órgão do tribunal. E o sistema de conciliação, o SISCOM, é um outro órgão. Porque nós sabemos, e isso se diz e se repete, a sentença do juiz encerra o processo, mas é que com a conciliação é que se encerra o conflito. E isso nós conseguimos no âmbito da 4ª Região. E hoje é um programa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Né? Conciliar é legal. Bem, falei da correição, fui corregedor no âmbito da 4ª Região, e quando eu era presidente, em 2010, tivemos aqui, na 4ª Região, a primeira correição feita pelo Conselho da Justiça Federal. O corregedor da época era o ministro Francisco Falcão. Veio com a sua equipe, fez uma análise bem detalhada em todos os setores administrativos, né? Também no andamento dos processos. É óbvio que o corregedor não tem a competência de interferir nos julgamentos, nas decisões, mas sim nas questões administrativas. E o nosso corregedor, então, o ministro Francisco Falcão, esteve aqui, fez uma análise, como eu disse, todos os setores, minuciosa, e tivemos a grata satisfação de, quando recebemos o resultado dessa correção, termos recebido o elogio de parte da Corregedoria da Justiça Federal de sermos o melhor tribunal federal do país. Dos 5, o melhor, sem dúvida nenhuma. E, modéstia à parte, como se diz, eu acho que merecidamente, porque o nosso tribunal sempre primou por atender às questões, atender ao cidadão com celeridade, com muita atenção, com muita responsabilidade, para que efetivamente fôssemos um exemplo e tivéssemos a melhor das jurisdições. Não poderia deixar de registrar também algumas ações importantes pelas quais eu tive a honra de me encontrar nos processos, na jurisdição e jurisdicionar essas ações. Em Rio Grande eu referiria 2 ações. Uma delas, um mandado de segurança dos chamados bagrinhos. Era um mandado de segurança que foi impetrado contra o delegado da Marinha, né, com relação aos trabalhadores no porto, que o presidente do Sindicato dos Estivadores não tinha um número mais ou menos limitado de estivadores e que eram os que trabalhavam, que tinham autorização para trabalhar nos navios. Né? Só que eles terceirizavam o trabalho. E quem ia trabalhar mesmo eram chamados bagrinhos. E esses aqui recebiam, quem os pagava, evidentemente, eram os estivadores que apenas recebiam a autorização, mas cediam isso para o tal do bagrinho. E os bagrinhos queriam receber a autorização para também serem estivadores, receberem a carteira, e o presidente do sindicato negava. Não queria dar, de forma alguma, a carteira para os bagrinhos. E aí houve um mandado de segurança, eu deferi a liminar para que fosse entregue a carteira para eles também, e então aumentava o número de estivadores, né? E os estivadores, consequentemente, iam reduzir a sua remuneração, porque tinham menos trabalho, que é repartido entre mais pessoas. E aí houve uma resistência por parte do presidente, e o presidente negou-se a cumprir. E eu determinei a prisão. E ele foi preso. E aí o Sindicato dos Estivadores do Brasil inteiro, que era muito forte, e são fortes, Santos, Paranaguá,
e outros tantos, Recife e outros portos, fizeram um movimento muito grande, pressionando para que eu liberasse o presidente sem ele cumprir a ordem. E aí eu quero referir a solidariedade que me foi prestada pelos juízes federais de Porto Alegre, que mandaram abaixo-assinado, se solidarizando, e tenho ainda hoje o documento, e dos juízes do Rio Grande, juízes de direito, o membro do Ministério Público, doutor Francisco, os juízes do trabalho, todos eles, um dia, quando eu estava lá no meu gabinete, lá, quando eu vi, estavam chegando, entraram na sala e foram lá prestar solidariedade, para o fato e o ato que eu tinha. Bom, esse foi uma ação para mim que me impressionou muito. A outra foi uma ação civil pública de cercar o Taim, a reserva do Taim, que lá tem a estrada que vai para o sul, e os animais atravessavam, e ainda hoje atravessam um pouco, embora tenham feito algumas passagens e tal, mas ainda tem mortes de animais. Então, para preservar a reserva e invasão de gado também, principalmente pela invasão de gado por parte de fazendeiros, então houve essa ação civil pública e eu deferi a liminar, não cheguei a julgar. Eu não cheguei a julgar porque o processo era muito, muito demorado e tal, mas esse também é um processo importante que tramitou lá na minha época e depois prosseguiu. Quando eu estava aqui na 10ª Vara, teve duas ações que eu queria também referir. Uma foi a carne de Chernobyl, a famosa carne de Chernobyl, acho que todo mundo já ouviu falar, que terminou por um acordo que eu homologuei, e a carne foi parte incinerada e parte reexportada. Foi a solução do acordo feito entre o Ministério Público e as entidades, e a União, que era a RE e tal. Mas o que me chamou a atenção foi que um dia eu estou no gabinete da 10ª Vara e entra um advogado meu conhecido, porque eu fui advogado há muitos anos, referi antes de ser magistrado, e atuava muito na Justiça do Trabalho. Eu tinha lá muitos advogados com quem eu me dava muito bem. Um deles era o Saul Calvete. E o Saul Calvete entrou lá com um jornal embaixo do braço. Diz, como vai, não sei o quê e tal. Olha aqui, diz assim, te trouxe um jornal do Uruguai. Eu vim de lá agora. Diz, por quê? Porque aqui tem uma notícia tua. E era a notícia da solução da carne de Chernobyl. Estava dando lá no Uruguai, num jornal que eu também guardo até hoje, esse jornal. E a outra ação que também ocorreu na 10ª Vara foi a questão que envolveu os aparados da serra. Também uma ação civil pública para a preservação dos aparados da serra. Onde havia também invasão de animais e tal. Também foi uma ação bem interessante que eu julguei. Essa eu julguei, houve recurso, não sei como é que ela tramitou. Então, são várias ações assim, no momento me lembro dessas, que foram impactantes na minha jurisdição. O que eu tenho ouvido a respeito da nossa justiça, da Justiça Federal? Eu tenho ouvido de advogados, de cidadãos comuns, os maiores elogios. Só dizer, é uma justiça diferenciada. É lógico que temos problemas, é lógico que temos dificuldades, mas nós temos muito mais valores positivos, muito mais coisas boas a mostrar, a fazer e a ser conhecido. Essa informatização toda, esse trabalho dos juízes, tudo isso é elogiável no país inteiro. E é elogiável aqui na nossa cidade. Inclusive, tantos lugares que me homenagearam em função exatamente da nossa justiça. Não foi para a minha pessoa, foi pelo cargo que ocupava, pelos trabalhos da nossa justiça. A memória às vezes se perde. Os fatos se vão no esquecimento. Se eles não são registrados, se eles não são ouvidos, e nem sempre a gente os escreve. Eu tenho uma dificuldade de escrever.
Eu prefiro falar. Então, muitos dos fatos, talvez, que eu tenha mencionado aqui, se perderão com o tempo se não forem registrados de uma maneira ou de outra. E eu quero deixar uma mensagem. Era de um escritor alemão, um escritor romântico que se diz, que nasceu e viveu na Baviera, de 1763 a 1825. É antigo, hein? É antigo. Johann Paul Friedrich Richter. Ele diz o seguinte: a memória é o único paraíso do qual não podemos ser expulsos. Isso acho que diz muito, né? Com relação à imagem que fica através da memória. A história é a memória.